Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida amiga Narumi. E depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso capítulo 5, intitulado O Reconhecimento. Vamos orar? Senhor Jesus, mestre amigo, te agradecemos por estar aqui hoje, essa noite, mais uma oportunidade dada para aprender, Senhor, um pouco mais sobre o mundo espiritual, um pouco mais sobre os nossos irmãos suicidas, que talvez um dia também fomos nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas lições e levá-las para o nosso dia a dia, a internalizar, a saber ter indulgência com o outro. Cada lição dessa nos mostra o sofrimento íntimo de cada um suicida, de cada dor que eles passam. Nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, para melhor te servir, Senhor, na seara do bem. Nos ensina, Mestre, a caminhar e trilhar o caminho do amor, pois não sabemos ainda. Senhor, que a nossa Mãe Santíssima também possa estar presente nesse estudo, nos envolvendo com seu manto de amor e caridade, que tanto soube exemplificar aqui na Terra, que ela possa estar presente nos nossos estudos, intuindo a Tia, para que facilite o entendimento dessa obra magnífica. Te agradecemos, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos, o que acontece nos gabinetes clínicos psíquicos, onde eles iam diariamente, para receber aqueles passes magnéticos, para ver a sua vida moral, que ele relata que eles sentiam vergonha, remorso, e que também nesse gabinete clínico psíquico eles eram exortados a se educarem, que eles não estavam mais encarnados, que eles eram espíritos, não eram mais homens, eles eram espíritos a partir de agora, e que também eles foram exortados a corrigir os cacoetes que cada um tinha, de acordo com o estilo de morte que cada um escolheu, porque eles tinham essa impressão e eles já não deviam sentir aquelas impressões. Então é uma forma de dizer assim, olha, você tem que se educar, você tem que ir parando com isso, que você não está mais encarnado. E outra coisa que aconteceu é que eles foram convidados para uma palestra. Ele conta quando eles chegaram, a vista de todo mundo ali, como eles estavam, e umas aparências meio feiosas, mas era da condição deles. E outra coisa que ele falou nesse estudo, que eram proibidas, é uma coisa interessante que ele diz, que eles eram proibidas as convulsões de raiva, e é uma coisa legal, e chorar desesperador. Então, não é que não possa chorar, é o chorar com desesperadora aflição. Porque quando você chora de desespero, de aflição, você entra num vórtice de descontrole. Então, eles eram proibidos disso. Então, eles estão nessa reunião esperando para ver o que vai acontecer. Ok, então vamos nós. Sentamo-nos a um sinal do senhor Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. Olha que interessante. Dúlcidas vibrações. Eles observam que é como se fosse, vamos trazer hoje assim, como se fosse uma fumacinha suave de gelo,
ali naquele ambiente, que na verdade são os pensamentos dos trabalhadores responsáveis para dar o apoio para esse ambiente. Porque imagina, aqui nós temos uma concentração de um certo número de suicidas, vão começar a mexer no mundo mental deles, é necessário que haja um espaço de bastante harmonia, e essa harmonia com certeza não virá da cabeça do pensamento do suicida, mas sim dos trabalhadores que estão dando o apoio para esse trabalho, entendestes? E ele está dizendo que eles não veem isso. Não, eles não conseguem. Não percebem ver. que isso está ocorrendo. Por isso é que ele diz assim, olha, nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade em que o nosso derredor pululavam, né, circulava, teríamos notado, né? Então eles não estavam aqui enxergando nada, mas agora, como narrador, contando, ele passa a ter um conhecimento de tudo aquilo que se passou, né? Porque agora ele tem consciência e um equilíbrio para poder contar a história, né? Então ele está no futuro contando o que se passou no passado e vendo agora detalhes que outrora ele não teve como ver, não é verdade? Isso fica uma dica, tia, que nos ambientes, essas boas vibrações, elas não vêm de graça, né? Não é uma coisa assim, a gente entrou, ai, que um ambiente tão legal, o que será, hein? É por acaso? É a florzinha, coisa? Não, são as criaturas que estão dentro desse ambiente. É por isso que ele usa o termo manifestações de caridade. Há um ângulo do tablado, ele começa a descrever o salão. Então vamos tentar acompanhar. Ele diz que há um determinado ângulo do tablado, né, o espaço do tabladozinho, ali é onde o professor sobe, né, para conversar, para explicar, que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. Vai falar de um aparelho. Diz também, 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo, ao tempo que o irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ali na cadeira, ladeado, acompanhado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou à Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Então, dentro de uma sala, nessa sala tem um tablado, tem um aparelho, esse aparelho tem 2 jovens trabalhadores manipulando esse aparelho, junto com o senhor Teócrito, tem mais quantos? 2 trabalhadores, tá bom? 2 instrutores, cercado por 2 companheiros, aos quais apresentou a Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os 2 jovens hindus que nos receberam quando na nossa entrada para o hospital. Quem era? Romeu e Alceste. Muito bem, jovem Romeu e o jovem Alceste. Chefe dos enfermeiros, Arami está lembrando. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Olha que interessante aqui. Quando a mente faz muito barulho e está num processo de perturbação, o que essa mente precisa? Silêncio. E primeiro, silêncio externo. Então, imagina você, vamos trazer para o nosso dia a dia. Ai, tia, eu queria tanto aprender a fazer silêncio mental. Ok. A primeira coisa que a gente tem que aprender é falar mais baixo, mais devagar. Segundo, escolhe as músicas que você vai ouvir. Entende? Então, como é que a gente quer uma mudança se nós não mudamos os hábitos? Então, falar muito alto, falar
numa velocidade muito grande, atropelando, né? Atropelando tudo e se atropelando. Ouvir músicas muito altas, músicas barulhentas. Então a gente percebe que para eu começar a ter um silêncio mental, um equilíbrio no meu pensamento, eu tenho que mudar minhas atitudes. Até meus gestos eu tenho que aprender a mudar. Esse é um processo de educação, de autoeducação. Então eu vou aprender a ouvir mais e falar menos, prestar mais atenção, porque o que acontece? Quando eu falo muito, eu além de fazer muito barulho, eu não faço silêncio mental. Se eu me proponho a falar menos, é menos barulho. E se eu me proponho a ouvir mais, é mais silêncio. Porque eu estou me obrigando no processo de educação a ouvir. E para eu ouvir, eu tenho que aprender a fazer silêncio. Por que quando nós nos reunimos em um grupo, por que quando a gente está em um grupo nós temos a necessidade de estar sempre falando e às vezes o coitado, alguém quer falar, não consegue, ficam apostando, parece quem fala mais no grupo. O que é isso? Barulho mental. Precisa fazer esse exercício, eu preciso falar menos e ouvir mais as histórias, prestar mais atenção naquilo que estão conversando. E nesse exercício simples, eu estou aprendendo a fazer o quê? Silêncio. E o ato de querer sempre falar, de estar sempre falando muito, né? Isso é um ato também de vaidade. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu sei falar e que eu domino todos os assuntos. Isso é movimento de vaidade e de orgulho. E a minha leitura ficar em silêncio é sinônimo de ignorância, é sinônimo de quem não sabe nada, é sinônimo de quem não sabe falar. Então, para eu me autoafirmar, eu preciso sempre falar muito e de todos os assuntos. Vaidade e orgulho. Vamos pegar um exemplo, nosso querido Chico. Várias histórias dele, mas essa é interessante porque só os intelectuais reunidos, ele ali sentado, lá em Uberaba, e eles estavam discutindo que para ser evangelizador da infância, isso não está em nenhum livro, isso são aqueles famosos histórias que se contam quando nós vamos a Pedro Leopoldo, né? E ele estava ali reunido e tinha os intelectuais do espiritismo, então eles estavam discutindo que para ser evangelizador da infância era necessário que tivéssemos o título acadêmico de pedagogia. E eles estavam ali discutindo e Chico estava calado, só ouvindo. E aí foi necessário que alguém pedisse: e você, Chico, o que você acha? Olha que interessante, se é um de nós, a gente não vai atropelando? Olha o que é um bom senso e a humildade. Ele disse assim: o nosso Emmanuel está aqui presente e ele está nos dizendo que para ser um evangelizador espírita é indispensável o amor. Entende? E a gente vai pegar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam discutindo qual dentre eles era o maior depois de Jesus. E Jesus estava o quê? Calado. Jesus se levantou, se vestiu de escravo e foi lavar os pés dos discípulos. Foi essa a resposta que ele deu. Então, esses espíritos nobres, eles já entenderam que o exemplo arrasta. A palavra só esclarece. Então, aqui, o convite é esse. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de reconhecimento. O silêncio religioso. Por que religioso? Tem silêncio que não é religioso? Tem. Tem o silêncio da boca e o barulho da mente. E esse silêncio religioso estende ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão. Onde cerca de, gente, olha a quantidade, 200 espíritos. Nós somos 20 pessoas aqui. Daqui a pouquinho, no final, nós vamos ver o barulho que fica. Agora imagina 200. Detalhe. Envolvido nas mais embaraçosas redes da desgraça, porque são 200 espíritos que cometeram o suicídio. Acorriam arrastando cada um deles as bagagens. Lembra quando você está viajando, que você leva a sua malinha? Cada um carrega ali a sua bagagem, gravosas das próprias fraquezas. E novamente, cada um com
com seus cacoetes. Das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. E não é só o movimento repetitivo, é ainda a sua condição mental. E eles conseguem, nesse ambiente, fazer com que cada espírito desse, né, consiga fazer um silêncio. Olha o amparo espiritual. Desciam sobre as latitudes da nossa triste seção as diferenças tristonhas do crepúsculo, finalzinho da tarde, que ali muitas vezes arrancava a lágrima de nossos corações. E tu sabe o pôr do sol, né? Aquele caizinho da tarde, eles ali tinham acesso a isso e ficavam meio o quê? Alegres, felizes, dando pulo, melancólico. Que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional. Tá vendo a capacidade da música na vida da gente? Aí você sai daqui, entra no carro e põe um pancadão. Não tem como, gente. Então é uma questão de novos hábitos, de exercício. Aqui o que eles tinham? Porque eles não precisam acalmar a mente, tratar a mente. Cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevava-se em surdina, como se até nossa audição chegasse por meio de ondas invisíveis do éter, que é esse fluido cósmico, né? Então a gente para pensar em música e letra. A junção das duas pode ser harmônica ou não. Então às vezes nós temos uma letra até bonita, mas a música não. A música é um pancadão. E cada pancadão te faz vibrar. Te acalma ou te excita. Entende? Então é um conjunto. Ai, mas eu preciso desacelerar minha mente. Então eu vou ouvir. O que eu escuto logo pela manhã? Que tipo de música me acorda? Se eu estou no trânsito, que tipo de música está me conduzindo ali? Eu gosto muito desse livro porque ele aborda muito comportamento. Porque aí dá uma estalada assim na gente. Então, chegasse por meio de ondas invisíveis, provindo de local distante, que não poderíamos avaliar. Então, não tinha uma caixa de som, que ele disse, olha, daquela caixa de som que está vindo o som. Ele não conseguiu nem saber de onde. E aquilo inundava a sala inteira. Enquanto se desenhava em uma tela, junto à cátedra, junto ali à cadeira de irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré. Olha os recursos. Ambiente limpo, calmo, silencioso. Música tranquila. Imagem. Olha a imagem que eles pegaram. Tudo isso, sabe o que é isso? Higiene mental. Aí tu vai e me pega um filme horroroso, violência, sexo explícito, barulho, pauleira. Como é que você vai ter higiene mental? Não tem como. O sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta, né? Gabriel avisando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Era o instante amorável do Ângelo, 18 horas. Quando éramos criança, todas as rádios cantavam Ave Maria. Se parava, né? Os sinos da igreja tocavam e a gente colocava a mão no peito e se benze, pelo menos isso, se benze, né? A mamãe é muito católica, é 18 horas, é a hora do Ângelo, né? A hora do anjo, né? Então, que coisa mais linda, se perdeu tudo isso. Nem nós que vivemos isso em nossa infância lembramos das 18 horas. Quando a gente vê já é 10 da noite.
Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria. Lembra que quem coordena todo o Hospital Maria de Nazaré é a Mãe Santíssima. Apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação, uma oração. Oração é uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a que nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens, aos abismos das paixões e das desgraças daí consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam almo fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos, de beijos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Novo tratamento, a oração e a lembrança do ser que mais nos amou na terra, Mãe. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os o pensamento ao que? A ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Olha aí, fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo o pensamento deles à ternura do momento. Por isso essa lembrança de quem? Da mãe. Quando nós estamos em reunião mediúnica, conversando com, às vezes, espíritos sofredores ou espíritos muito perversos, não há espírito que resista ao contato da mãe. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação, ou seja, terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito no nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de separados do envoltório corporal terreno. Então agora eles conseguiram entender, identificar que todos são espíritos, que ninguém está encarnado. Ainda havia dúvidas. O que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. Ficou claro isso? Agora alguém tem dúvida que está desencarnado? Nenhum. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios, os livros vivos, usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo
o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste, filósofo Auguste Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado, onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Foram convidados para irem até o tablado. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Lentes aí, gente, lente é professor, insigne distinto dos professores em ação. Então, devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia. Vocês lembram um pouco Belarmino de Queiroz e Souza? O professor, ele contraiu tuberculose e como ele era filósofo de Auguste Comte, só relembrando, o Auguste Comte era um filósofo francês que a teoria dele era do positivismo e ele não acreditava que tinha mais nada além da ciência. Tudo era ciência. O que a ciência não provasse não existia. Logo, a vida após a morte não existia, era só aqui, acabou, acabou. E ele teve tuberculose, como ele estava definhando, e como não ia ter o nada, ele abreviou a sua vida cortando os pulsos. Então, o primeiro a ser chamado é o professor. Foi até lá o tablado e vai ter um trabalho com ele. Vamos acompanhar? Colocar o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema, como se fosse um metal, preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Alguns fios ligavam como se fosse assim, uma luz, esses fios ali fixados. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz muito grave de que conviria voltasse a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Porque o que a gente tem que entender? Eu preciso aprender a avaliar as minhas atitudes, mesmo as negativas, mesmo aquelas que deu tudo errado. Eu preciso chegar no finalzinho do dia ou momentos depois para pensar e rever o que eu fiz. Porque isso é um ato de humildade. O orgulhoso não, ele põe o nariz para frente e não quer se autoavaliar. Então, por isso a questão 919. Chega no final do dia, repassa teu dia. Então, eu preciso avaliar, olha, essa minha atitude não foi legal. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos mudança. A gente vai repetir os mesmos erros. E são coisas pequenas. Mas como é que eu vou conseguir dar um grande passo se eu não consigo dar o passo menor? Se eu não consigo fazer uma autoavaliação, eu preciso me autoavaliar. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. E, recordando, reviveu os sofrimentos originados da tuberculose que o atingira. As lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio. A tristeza inconsolável. A veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio, em luta entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sobre atrozes sofrimentos.
à proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, na qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco, impulso das dolorosas reminiscências. Mas tia, quanta perversidade, levá-lo a reviver? Sim, porque passou por tudo isso sem ter consciência do que passou. Tanto é que muitos deles estavam em dúvida se estavam mortos ou não. Agora eles estão passando por tudo, mas estão passando conscientes. Entretanto, o que mais surpreendia era que, na tela fosforescente, lembra do aparelho, a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amargo drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos a respeito do suicídio, antes e depois do consumado. Olha só, um operador ficava o quê? Auxiliava o paciente a extrair, a tirar as recordações próprias. O segundo comentava-as, explicando os acontecimentos a respeito do suicídio, antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar ignários, ou seja, ignorante em matéria indispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo, limo na condição de barro, corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. É um estudo mesmo. Volta à cena do crime, reveja e vamos comentar cada passo. Isso tudo é para dizer assim, tá vendo? Não faça mais isso. Assistimos assim a surpreendente inglória, sem glória, odisseia, viagem, vivida pelo espírito expulso da existência carnal, sob sua própria responsabilidade, a esbater-se, sobressair-se como um louco, a revelia da lei com L maiúsculo, de que lei ele está falando? Lei de Deus, que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis e eternas. Então, o que a gente para pensar? As enfermidades físicas, elas estão para nos burilar, para nos ensinar, para fazer com que a gente abaixe um pouco a ponta do nariz. Tem um processo educativo, ela nos moraliza. Então, de repente chega a enfermidade, no caso aqui a tuberculose, eu não quero viver isso não, e prefiro pular isso. Como? Não, se é para morrer, vamos logo morrer direto. Por que eu tenho que passar por essa enfermidade? Então, de uma forma materialista, essa ideia está certa. Mas de uma forma espiritual, se não, mas se eu vou passar por isso, eu preciso me burilar. Eu preciso aprender uma lição.
Então a enfermidade, às vezes a gente diz assim, eu quero ter uma morte suave, porque pedir a gente sabe pedir, fazer não, né? A gente quer tudo, mas não quer pagar o preço de nada. Mas a gente não para pensar que muitas vezes é em cima da cama que a gente faz o que ele está fazendo aqui. É em cima da cama que a gente vai fazer uma avaliação de toda uma encarnação. É em cima da cama que a gente vai ver o quão fragilidade é uma personalidade. E não é para todo mundo, não. É só para os eleitos. Porque quando o papai nos coloca numa cama, é porque ele sabe que a gente vai ter condições de passar por aquilo e tirar boas lições. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista. Lembra? Ele não era materialista? Filósofo, professor, extremamente intelectual, o próprio Deus encarnado. Agora ele está revendo tudo e ainda ouvindo as explicações pelo outro jovem. Gente, isso não é fácil. Pensa assim, pegar a Carla errou. Eu digo, agora Carla, senta aqui, conta de novo tudo para mim. Aí, à medida que ela está contando, isso daí foi isso. Isso daí você fez assim, 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 por causa disso. Isso não é bom por causa... Já pensou? Na frente de 199 pessoas. Tocando jaraqui na frente de todo mundo. O teu jaraqui é tu. Mas o mais interessante é que ele diz aqui, receberam o privilégio. E eu só compreendo isso porque, assim, quando a gente aprende, né, na área da saúde, quando você tem uma lesão ou tem uma ferida que tem um cascão, não é sinônimo de cura. É preciso retirar o cascão. E retirar cascão de ferida, gente, sabe o que acontece? Dói. Sangra novamente. Mas precisa, para sarar, precisa fazer essa lavagem, essa limpeza. É isso que estão fazendo com o Bellarmino. Isso é um privilégio para ele. Então, esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista. Toda vez que ele fala filósofo contista, está se referindo ao Bellarmino. E o Bellarmino era um seguidor de qual filósofo? Augusto Comte. Por isso que ele chama contista. Já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral, né, que é o perispírito, do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido esquecimento que erroneamente esperara encontrar no todo. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas informações? Vamos lá pensar. Aconteceu uma enfermidade, tuberculose. Tuberculose não teria cura naquela época. E ele, na condição de um professor, sabia todos os trâmites, né? Todos o passo da tuberculose. Então, ele estava frente a um problema, a uma dor moral. Bem, eu não quero passar por nada disso, então eu vou acelerar e vou acabar com tudo isso aqui. Quem decidiu tudo isso? Foi o corpo ou foi a mente? Quem é a mente? Então é um problema íntimo, interno, uma fragilidade, uma covardia moral. Então quem é que precisa ser tratado? Porque o corpo ele não se matou. O corpo foi uma vítima de um espírito que habitava esse corpo, né? E aí quem é que precisa ser tratado? É o
espírito. Essa mente precisa despertar, precisa crescer, precisa amadurecer. E é isso que a gente menos se preocupa aqui na Terra, né? Nós não nos preocupamos com a nossa saúde mental. E nessa situação deles, eles estavam tão ignorantes que aí ele diz que só aí que ele começa a compreender a razão de todo o sofrimento, da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais passaram. Porque enquanto isso, até esse momento, ele tinha duas coisas. Uma, dúvida de que se estavam vivos ou mortos. E outra, a gente não fez nada demais, o que tem? Né? A vida é minha, o corpo é meu. Talvez com as explicações do Alceste e do Romeu, olha o que você fez. Olha, você tinha consciência de tal coisa e foi mostrando. O dia que nós entendermos que o corpo não é nosso, a gente vai começar a ter um pouco mais de responsabilidade com a vida. O corpo físico é um empréstimo, por isso que nós sofremos as consequências do que fazemos com ele. E eu ainda terei que prestar contas do que eu fiz com o corpo. Então eu não tenho direito sobre ele, eu tenho responsabilidade. E eu terei que prestar conta do que eu faço com ele. Tanto é que a gente está vendo um ato de desobediência à lei. Foi bom, né, gente? Então vamos envolver nossa irmã Aramita, que vai fazer nossa prece de gratidão. Lembrando sempre de envolver você que está acompanhando pelo canal, tem um familiar. No momento que você estiver ouvindo a condução da oração da nossa irmã Aramita, pense na pessoa, vibra e ora por ela. Lembrando que não é 1, 2, 3 orações. Esses nossos irmãos, eles foram recolhidos ao vale depois de 13 anos, né, Aramita? 13 anos a bom sofrer. Então, se você tem um ente querido, um ser, enquanto você estiver encarnado na Terra, permaneça orando por eles, tá bom? Mãe Santíssima, como o hospital é dedicado a Ti, nós queremos dedicar esse estudo também a Ti. Tu que tiveste tanto amor, Tu que organizaste no mundo espiritual uma casa para recolher os mais desobedientes, os mais rebeldes. Talvez, como nos disse Narumi na prece inicial, alguns de nós mesmos que ora fazemos esse estudo. Então ajuda-nos, Mãe, para que nós possamos, um pouquinho que seja, desenvolver uma gota desse Teu amor. Como já nos disse um sábio, uma gota de amor pode modificar o ódio de milhões. Então ajuda-nos cada um de nós no nosso caminho, a não desistirmos, a confiarmos que esse mundo tem direção, a sabermos deixar de recalcitrar. Quanta rebeldia ainda temos, Mãe, quanta desobediência, quanto egoísmo e egocentrismo de querer fazermos as nossas vontades. E quantos de nós, na desobediência, escolhe o caminho que pensa que é fácil. Então ajuda-nos, Mãe, a aguentarmos as nossas dores, a aguentarmos as nossas cruzes até o final. Cruzes que não são mais pesadas do que podemos carregar. Cruzes que a misericórdia do Pai dá de acordo com cada um. Ajuda-nos, Mãe, a caminharmos no Teu caminho e dá o Teu bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, que na hora do sofrimento, na hora das dificuldades e das dores, começa a alimentar um pequeno pensamento que parece que é irrelevante, que parece que não é nada, que é só um fiozinho. Ah, Mãe, como a gente tem aprendido que esse fiozinho vai virando novelo, que chama outro fiozinho, que chama outro espírito, quando veja somos uma multidão. Ajuda-nos, Mãe, a sabermos porfiarmos no bem e confiarmos no Teu Filho, que sempre Te obedeceu. E ajuda-nos a ficarmos com Ele, porque temos aprendido que Ele espera por nós desde sempre. Que assim seja.